Vamos hoje falar de um tema que é o valor da vida. Vale a pena viver. Era para ser outro tema, só que entretanto, por vários motivos e a pedido de algumas pessoas, optámos por fazer este. E quando nós olhamos aqui para este snooker, esta mesa de snooker feita em África, às vezes dá-nos vontade de rir, não é? E, no entanto, estes jovens estão felizes, estão contentes com uma mesa feita de adobe, com um pau, com ali umas frutas e divertem-se. Enquanto os nossos filhos, que têm tudo em casa, não se divertem, porque têm eletrónicos a mais. Isto faz-nos pensar um pouco acerca da importância do valor da vida e se vale a pena viver ou não. É muito comum hoje em dia encontrarmos jovens, adolescentes e até crianças a dizerem que a vida não tem sentido, que já estão cansados de viver, que já não têm mais nada para aprender, e isso é dramático, não é? E é preocupante. A vida na Terra é uma oportunidade, mesmo para aqueles que não acreditam na vida para além da morte, que acham que acaba tudo com a morte do corpo de carne. Mesmo esses têm o instinto da sobrevivência. Ninguém quer morrer mais cedo. E quando alguém diz isso, diz da boca para fora, porque quando chega a hora da verdade, a gente pede sempre ajuda ao médico e, por favor, salve-me e mande-me a minha sogra primeiro, que ela é mais velha que eu, por hipótese, não é? E de facto, do ponto de vista espírita, a vida é sem dúvida nenhuma uma oportunidade, porque nós conseguimos ver mais longe, conseguimos ter uma abrangência do que é viver, não é? A doutrina espírita diz-nos que a vida é imortal. Ora, o que é isto da vida ser imortal? Significa que só temos uma vida, mas só temos uma vida imortal. Ao longo dessa vida imortal nós temos várias passagens, vários estágios, vários níveis de existência, tal e qual como uma peça de teatro, não é? É uma, mas tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto, depende, tem os atos que tiver. E às vezes os mesmos atores que no primeiro ato fizeram, sei lá, o papel de uma varina ou de um pescador, depois vão para os camarins, que é a parte do momento no mundo espiritual, e voltam ao palco, né, para representar outro personagem. E aí aparecemos nós como homem, como mulher, como rico, como pobre, em várias circunstâncias de acordo com as necessidades. No entanto, esta ideia de que a vida continua foi uma ideia sempre presente nas antigas religiões, nas religiões tradicionais, era uma crença. A partir de 1857, a altura em que Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o pseudónimo de Allan Kardec, lançou o Livro dos Espíritos, a partir daí apareceu a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou espiritismo. E aquilo que era considerado uma crença passou a ser um facto confirmado experimentalmente. Já não era preciso acreditar na vida espiritual porque ela foi comprovada experimentalmente. E qualquer pessoa que ponha em prática em qualquer parte do mundo todos os conceitos que estão, por exemplo, no Livro dos Médiuns, que é o livro que contém a parte experimental do Espiritismo, chega aos mesmos resultados, independentemente das suas convicções, demonstrando que aquilo que o Espiritismo descobriu é universal e não é uma crença, né? Mais tarde, e até atualmente, muitos cientistas, a grande maioria deles não espíritas, têm vindo a testar estas teses, têm vindo a pesquisar e a confirmar tudo aquilo que o Espiritismo defendeu até hoje. Só falta confirmar um ponto, que é a pluralidade dos mundos habitados. Mas penso que todos nós sabemos
intuitivamente, e é lógico e racional que assim seja, e não faltará muito que a NASA ou qualquer outra agência espacial descubra a vida inteligente, se é que já não descobriu e ainda não nos divulgaram, não é? Então, com base neste item, vale a pena viver. A doutrina espírita diz-nos que nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, quando passamos do nível animal para o nível hominal, começamos do zero, na primeira reencarnação nos mundos primitivos, e fomos evoluindo ao longo de centenas de milhares de anos, até atingirmos o degrau superior. E aqui já somos muito evoluídos, que é o atual planeta Terra, um planeta de expiação e provas. Já somos muito evoluídos. No entanto, ainda é um planeta onde o mal predomina sobre o bem, onde ainda há nichos de gente muito primitiva também, né? E esta vida imortal de que falávamos há pouco projeta-se ao longo, de acordo com a informação dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, 5 tipos de mundos, ou 5 categorias de mundos, onde os Espíritos vão evoluindo, como se fossem 5 escolas diferentes. Já aprendi tudo nesta escola, no planeta da expiação e provas. Ok, não tenho mais nada aqui a aprender, então tenho um voucher espiritual. Olha, agora vais reencarnar num mundo de regeneração. E se calhar aqueles que eram considerados santos aqui, nos mundos de expiação, são seres perfeitamente normais ali. E se calhar são seres perfeitamente atrasados ali. Okay. E então, grau a grau, nós vamos abrindo as nossas perspectivas de espiritualidade e vamos vendo que o caminho é uniforme em direção não à perfeição, porque perfeito só Deus, mas em direção ao estado de espírito puro, onde aí já não teremos mais necessidade de voltar a ter as reencarnações dolorosas, mas sim reencarnando apenas quando é por missão, não é? Assim sendo, reparem, o nosso planeta Terra, embora nós não nos apercebamos disso muitas vezes, ou na maioria das vezes, compõe 2 tipos de vida. Temos a vida das pessoas que estão encarnadas, que estão na Terra mesmo, no corpo de carne, que somos 7,4 mil milhões neste momento, e de acordo com a informação dos Espíritos, através de Ivaldo Pereira Franco, através de Francisco Cândido Xavier e outros, a população da Terra é à volta de 25 mil milhões. Portanto, cerca de 18 mil milhões vivem no mundo espiritual. Temos aqui uma representação gráfica de uma colónia no mundo espiritual, que é a colónia Nosso Lar. Não é bem uma cidade, né? É ainda uma zona intermédia, pouco evoluída. No entanto, nós olhamos para aquilo e vemos como uma coisa do outro mundo. E é do outro mundo, é deste mundo, mas pronto. Então, nós perguntamos, então e aqueles 18 mil milhões não evoluem? Claro que evoluem, eles aprendem muito, tal como quando nós estamos do lado de lá também aprendemos muito, fazemos uma retrospectiva de vida em busca depois de um devir, de uma nova oportunidade, né? Então, amigos, se nós olharmos para o planeta Terra, a percepção da vida que nós temos é ínfima, né? A percepção é ínfima. Nós conhecemos o mundo microbiano, conhecemos as amebas, conhecemos os seres unicelulares, como as amebas e outros, conhecemos o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo hominal, o mundo espiritual, né? Mas a Terra está prenha de vida. Deve haver outras condições de vida que nós não conseguimos ainda entender ou que nos escapam, porque os nossos sentidos são grosseiros. E agora estou a especular, né? Mas faz todo o sentido. Se nós não vemos os micróbios que pululam aqui à nossa volta, né? Não vemos os vírus, não vemos as bactérias, elas existem, estão à nossa volta. E por que é que não há de haver outro tipo de seres que nós não vejamos, que saem do nosso espectro visual e que existem na Terra? Há pouco tempo, mais ou menos um ano, não tanto, um avião da Lufthansa, a companhia aérea alemã, que
estava a fazer um voo sobre o Pacífico, naquela zona onde desapareceram aqueles aviões da Malaysia Airlines, e onde não havia terra nenhuma. O avião ia a 37 mil pés, isso eu vi no noticiário e deu na televisão. E o piloto, 37 mil pés é muito, são mais de 11 quilómetros de altitude. E o piloto reportou que um objeto esférico de cor avermelhada, parecendo plasma não rígido, que apareceu do fundo do mar, eles viram-no a sair do fundo do mar, pairou à frente do avião e desapareceu. Eles fizeram um reporte para o controle aéreo, né, que estava que controla aquela área do mundo, né? Então nós perguntamos, o que é isto? Ninguém sabe. Certamente é vida inteligente. Será que, de acordo com os espíritos que nos falaram da pluralidade dos mundos habitados, isto é, que todos os planetas são mais ou menos habitados por seres inteligentes, embora com outras formas, será que eles coexistem connosco ou não? É uma coisa que nós vamos um dia descobrir. Então, reparem, quando nós desencarnamos, estamos aqui na Terra, quando nós largamos o corpo de carne pelo fenómeno natural da morte, vamos para o mundo espiritual, não é? E depois, quando for útil e quando tivermos mérito, voltamos a reencarnar no planeta Terra. E fazemos este ciclo entre dois palcos da vida, o palco espiritual e o palco terreno, num intercâmbio para aprendermos e evoluirmos, né? Agora põe-se a questão, por que é que nós voltamos à carne? Teoricamente, o planeta devia ser um planeta de paz, né? Quando Jesus esteve na Terra e as pessoas fizeram dele apenas mais um chefe religioso, né, e reduziram-no à insignificância que nós próprios somos. Quando Jesus esteve na Terra, ele disse: o meu reino não é deste mundo. No entanto, ele prometia a terra aos mansos e aos pacíficos. É um bocado estranho, não é? Então, se o reino dele não era deste mundo, em vez de prometer o céu, promete a terra, né? Por causa da reencarnação. E era suposto, ao fim de 2000 anos, a Terra já ser um planeta pacífico, porque tivemos 2000 anos a aprender que devíamos fazer ao próximo o que queremos para nós e não devemos fazer, basta isso. E a Terra seria hoje um planeta onde as leis de Deus estivessem implementadas. E nós reencarnamos precisamente para isto, para trazer paz, para respeitar a vida, respeitar as pessoas, para trazer amor, não é? Então, nós voltamos para quê? Muitos de nós, se não todos, voltamos para esquecer. Para esquecer as diabruras que fizemos em vidas anteriores. Muitos de nós entramos no mundo espiritual com a consciência muito intranquila, derivado aos desacatos que fizemos em vidas anteriores, aos roubos, aos assassinatos, às maldades, né? Porque todos nós basta olhar para a história da humanidade, nem é preciso ir para muito longe, basta ir para 1800 e pouco, se calhar foi a altura da nossa última reencarnação, e o que é que nós encontramos? Poder, força, né? E esclavagismo, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha poder, tinha força, escravizava os outros. Não é muito diferente de agora, só que antigamente era um bocadinho mais duro. Quando chegamos ao mundo espiritual, a consciência fica atormentada. Porque as pessoas, quando fazem isso na esperança de que não haja vida para além da morte. Mas como ela existe e do lado de lá não é possível esquecer, quem foi um tirano, quem prejudicou muita gente, tem a consciência atormentada. E todos os outros do mundo espiritual sabem disso, porque não é possível esconder isso da nossa aura, do nosso campo energético. E então,
só há uma maneira do espírito ter sossego. Ou ele se perdoa, ou ele se aceita, não entra no processo de culpa, ou ele se entra num processo de culpa, entra num tormento mental. E muitas vezes os bons espíritos permitem que ele reencarne para quê? Para esquecer. A bênção do esquecimento. Para esquecer tudo o que fez. Para começar do zero, com as informações no subconsciente, de certo modo abafadas, não estão online, não estão em ligação direta, né, com o consciente, embora às vezes possam vir reminiscências do passado. A pessoa esquece e recomeça com as suas tendências que traz do passado. Vem também com a missão de resgatar alguns erros do passado, de outras vidas, mais recentes ou menos recentes, conforme a capacidade que a pessoa tenha. Portanto, o espírito esquece, relaxa a mente, tem um novo corpo, um novo carro físico, e então a lei de causa e efeito, a lei de causalidade vai ter com ele vai resgatar algo que esteja previsto na sua reencarnação. Simultaneamente vem à Terra para aprender, para evoluir culturalmente, intelectualmente, portanto, e espiritualmente, né? Este é o motivo pelo qual nós voltamos à Terra. E reparem, nós temos uma casa tão bonita que Deus nos deu, o planeta Terra, né? Que se devia chamar planeta Mar, porque ele tem mais água do que terra, mas pronto. Uma casa tão bonita, vista ali da Estação Espacial Internacional. Temos aqui uma visão noturna, né? Olhem que beleza, né? O que o homem já conseguiu fazer, ele está ali em órbita, né? E a fazer um trabalho conjunto, e só no espaço é que o homem consegue fazer o que não consegue na Terra, que é russos, americanos, japoneses, todos os países estão ali juntos, sem animosidades, a trabalhar para o bem comum da Terra. É que interessante. Cá em baixo, matam-se e esfolam-se uns aos outros para roubar segredos, para tentar ter mais poder, mais influência política aqui ou lá. Mas no espaço eles dependem todos uns dos outros, né? Os americanos dependem dos russos para utilizarem as suas naves para irem para lá e voltarem, porque o Space Shuttle já deu o que tinha a dar e os americanos não têm como ir, embora agora haja uma empresa privada, a SpaceX, que parece estar a caminho de arranjar, e eles precisam uns dos outros, né? No entanto, o planeta não é só bonito lá embaixo, lá em cima, aliás, também é bonito no fundo do mar. Os cientistas que estudam, os biólogos marinhos e outros que estudam as profundezas dos oceanos, que estudam o ar, que estudam as montanhas, os vários tipos de cientistas, o planeta Terra é tão bonito que eu às vezes pergunto-me porque é que há pessoas que querem ir para o céu. Porque há fotografias da Terra, é um autêntico paraíso. Só não é por causa da faixa vibratória que nós transmitimos ao planeta Terra, que traz ansiedade, que traz guerras, que traz lutas, né? Então o que é que acontece, amigos? Na nossa inferioridade, nós sabemos que a vida, que vale a pena viver, a vida é uma bênção, mas a vida é uma estrada. Só que nós queríamos que a estrada fosse uma reta e que víssemos sempre o horizonte. Só que a estrada tem curvas. E às vezes há pessoas que, perante uma curva, desanimam, porque não conseguem ver o que está para além da curva. Desanimam, desesperam e dão cabo da vida corporal. E este é o grande drama da humanidade. A gente mata-se. A gente mata-se só porque não consegue vislumbrar o porquê das coisas. Meu Deus, este é o maior erro que um ser humano pode cometer. Porque quem se mata, mata-se para fugir de um problema. E no segundo a seguir, vê-se fora do corpo, continua com o mesmo problema no seu íntimo, associado a outro problema mais grave, foi ter dado cabo da vida, e outros que repercutem dessa situação. Então, quando alguém se mata, o que é que acontece? Em vez da pessoa sair do corpo naturalmente
porque o corpo biológico vai se degradando e o espírito vai se desligando do corpo molécula a molécula, né? Na cama, numa doença ou numa situação não provocada por nós. Na morte violenta, o que acontece é que o espírito sai violentamente do corpo, sem estar preparado, né? E isto acontece porquê? É uma questão que a gente se coloca. Porquê é que as pessoas se matam sem qualquer tipo de crítica, né? Muitos matam-se por causa do desespero, do desemprego. Não tenho que dar de comer aos meus filhos, não tenho que dar de comer a mim próprio, à minha mulher, aos meus familiares, né? Às vezes até por uma questão de honra, por uma questão de dignidade, assim, epá, não vou andar a pedir, não vou andar a roubar, prefiro dar cabo da minha vida. É um erro pensar nisso. Mas muitos fazem isso. E porquê é que eles fazem isso? Porque eles não sabem que a vida continua. Eles não sabem que a reencarnação é uma realidade, senão não o fariam. Outras pessoas matam-se por causa de relações amorosas. Quando elas não correm bem, entram em desespero. Já foi mais, mas ainda acontece. E não faz sentido. Essas pessoas também só fazem isso porque não sabem que a vida continua. Não sabem que a reencarnação hoje já é uma realidade científica. As pessoas matam-se por causa da violência doméstica e matam com a violência doméstica. E a gente pergunta-se, meu Deus, porquê? E porquê é que as pessoas fazem isto? Quer o violento, quer o que é violentado, quer um, quer outro, quando se mata, só se mata porque não sabe que a vida continua. Não sabe que a reencarnação é uma realidade. Não sabe que a vida é imortal. Que a vida é bela, né? E é para ser vivida com alegria. É uma das coisas que me dói a alma. Se eu pudesse ir por esta terra inteira dizer às pessoas, por favor, não se matem, eu falo-ia. Dói-me a alma saber que, por exemplo, como aconteceu no outro dia, uma pessoa com 75 anos, no estado terminal, deu cabo da vida porque não aguentava mais com a sua doença oncológica. Assim, caramba, pá, quando estava quase, porquê é que foi fazer a asneira? A pessoa só faz isso, obviamente que deve ter desconto perante a contabilidade divina, só faz isso porque não sabe. Só faz isso porque não sabe que a vida continua, não sabe que a reencarnação é uma realidade. Não sabe que a vida é imortal. Mas nós sabemos, nós estamos aqui. Outros, por causa da falência. Um negócio que faliu, né, que vai dar ao mesmo falta de dinheiro, não tem dinheiro para pagar, os credores pressionam e a pessoa às vezes num ato de desespero tem uma atitude louca, né? Outros por doenças e outros por obsessões espirituais. Hoje em dia, nestes momentos turbulentos, as obsessões coletivas são muito mais frequentes do que nós pensamos. Ainda esta semana recebemos uma comunicação de um irmão nosso que fazia parte de um grupo desses, que nós esperamos que ele tenha sido recebido, onde ele contava pormenorizadamente na reunião mediúnica como eles trabalhavam, obviamente superentendidos ou supervisionados pelos bons espíritos, só que eles não se apercebem. Então eles dizem que, tal como aqueles bandos que às vezes vão pelas praias e fazem um arrastão e roubam carteiras, etc., eles vão pelas cidades. Eles têm informação de onde é que as pessoas estão a sofrer mais, estão mais disponíveis para a viabilidade do suicídio e vão intuir em massa, com bandos em massa. E às vezes as pessoas dizem, parece que há qualquer coisa na atmosfera, anda tudo louco, anda tudo maluco, o que é que se passa? São obsessões coletivas em determinadas cidades, em determinados países, em determinados locais, porque entram em afinidade connosco. Eles tentam isso para depois angariar vítimas, porque depois o suicídio é culpado, culpa-se a si próprio, entra em depressão, baixa a sua vibração e passa a ser utilizado como escravo no mundo espiritual por esses grupos, né? E então, amigos, quem se suicida
tem um ato de rebeldia, diz-nos o Livro dos Espíritos. Porquê? Porque nós não aceitamos a vida. E por desconhecimento da espiritualidade e desconhecimento da reencarnação. É óbvio que se cada um de nós que está aqui o fizesse, teria muito mais responsabilidade, porque já sabemos que a vida continua. Mas quem não sabe tem menos responsabilidade. Mas nós que sabemos temos mais responsabilidade em divulgar esta ideia, né? Conforme vamos ver mais à frente. Não precisamos de ser Messias, não precisamos de andar de porta em porta, como os nossos irmãos Testemunhas de Jeová e outros. Não, não é isso. Só precisamos de aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Os nossos guias vão-nos sondar a mente. Olha, ela está disponível para ajudar, aquela está disponível para ajudar. E se esta senhora estiver à beira do suicídio, eles vão intuir alguém que a conheça, falar com aquela, porque aquela está disponível para ajudar. E as coisas vão acontecer como por acaso. Estão em rede, tal e qual como na internet. Nós não precisamos de andar só precisamos de estar atentos, porque às vezes a pessoa que está predisposta a esse ato abominável vive ao nosso lado. Às vezes vive na nossa casa, às vezes é nosso vizinho, às vezes é nosso colega de trabalho, né? E nós não nos apercebemos. E geralmente quem o faz irradia felicidade para fora e tem tormentos por dentro, né? Então temos de fazer a nossa parte, né? Nunca perder uma oportunidade de esclarecer e consolar. Nós temos muita vergonha de dizer que somos espíritas. Muita vergonha. Ainda há tempos, as pessoas são cruéis. É uma coisa impressionante. Ainda há tempos falando com uma moça amiga, cujo namorado, ela e o namorado, frequentavam aqui o centro. Então, estão zangados connosco, tive de deixar de ir ao centro. Porquê? Porque o patrão do meu namorado é Testemunha de Jeová. E ele descobriu que ele ia ao centro espírita. E disse: se tu voltares lá, eu despeço-te. E ele precisa do emprego, em pleno século XXI. Não, isto não se aplica só às Testemunhas de Jeová, aplica-se a outras correntes quaisquer, aplica-se a nós próprios, às vezes, noutros âmbitos quaisquer. Nós somos ainda muito primitivos, né? Utilizamos a religião como forças de combate, para adquirir guerreiros, como outrora no tempo das guerras santas, né? E isso é uma estupidez. Ainda hoje ouvia aquele frei Fernando Ventura, que eu acho que ele é espírita, só que ainda não descobriu, que já tive a oportunidade e o privilégio de o ouvir aqui nas Caldas da Rainha, num evento, e ele dizia, a propósito de uma entrevista que lhe fizeram sobre o Papa Francisco, vindo a Portugal, ele dizia assim: as religiões não interessam a ninguém. E ele tem razão. Dizia: as religiões são coisas contingenciais, fazem parte das contingências da inferioridade do ser humano. Olha, um padre católico a dizer isto, caramba, que alegria que eu senti. Diz assim: o que importa não são as religiões, é a espiritualidade. Porque a espiritualidade é um sentimento que nos liga a Deus. As religiões são coisas organizadas pelos homens, são seitas que separam a religião católica, a religião protestante, Testemunhas de Jeová, a Igreja Universal do Reino de Deus, e os budistas, os isto, aquilo, aquilo outro, uns contra os outros. A minha é melhor que a tua, e o Deus é o mesmo para todos, independentemente do nome que a gente lhe dê. Então, se o pai é o mesmo, porque é que os filhos estão todos a guerrearem-se por um bocadinho de terreno no céu, né? Que coisa mais incrível, né? Então, amigos, vivemos, nós espíritos doentes, vivemos num planeta doente. Nós todos pusemos o planeta assim. Ele está a arfar, cheio de calor, né? Está num processo de aquecimento global, de certo modo também provocado pelo ser humano. Mas nós fizemos isto ao planeta Terra porquê? Porque não pomos em prática o que está no Livro dos Espíritos. Nós precisávamos de levar uma vida mais sóbria, viver com menos coisas. Não precisamos de tantas coisas.
Vamos pensar o que é que temos na garagem, para quem tem garagem. Né? Vamos pensar o que é que temos nas nossas casas, para quem tem casas. Há pessoas que fazem coleção de tudo e mais alguma coisa e nunca usam aquilo e morrem e deixam ficar a coleção para os filhos, que depois ainda têm o trabalho de se desfazer daquilo, porque dá trabalho, uma chatice, e vendem aquilo por tudo e meia, né? E depois aparece ali na feira das velharias, né? Na Expo Oeste, e a gente fica todo contente e compra. Ai, que lindo! Compra aquilo, gosta, chega à casa, passado um dia já não liga, vai para a secção das velharias. E então andamos nisto. O consumismo. Mas isto é tão bonito. Mas é preciso? É útil? É necessário para eu viver? Não. Então nós estamos a sobrecarregar o planeta Terra, tendo coisas a mais, né? Quando outros não têm o essencial para viver. E depois, como se não bastasse, intoxicamos o planeta todo à nossa volta com ondas mentais negativas provenientes das discussões, das guerras. Guerras mentais em casa, guerras verbais, guerras físicas nas nossas casas, nas nossas cidades, nos nossos trabalhos, entre os países, né? A pena de morte, a eutanásia, o homicídio, o aborto e, por fim, o suicídio. Então o nosso planeta está altamente intoxicado. Nós vivemos... Quando às vezes nós pensamos assim, viver em Lisboa nem pensar, aquela neblina toda, aquela poluição, não é? Os meus amigos da Força Aérea diziam, quando faziam a aproximação a Lisboa, diziam assim, eu vivo ali, no meio daquilo, aquela névoa amarelada, né, proveniente da poluição. E as pessoas procuram ir viver para o campo para terem uma vida mais saudável, fisicamente, mas mentalmente, o ambiente da Terra está muito poluído. São os espíritos que dizem que, visto do espaço à volta da Terra, é como se tivesse uma camada escura, que eles chamam psicosfera. Isto é como se fosse uma camada escura proveniente das ondas mentais de egoísmo, de ódio, de raiva, de guerras, né? De orgulho, de vaidade dos seres humanos. Então, companheiros, este ciclo de vida, desencarnação, ir para o mundo espiritual, fazer um novo projeto, voltar para a Terra, reencarnação, expiar, aprender, evoluir, devia ser assim, não era? Devia ser assim. O que é que acontece quando nós nos suicidamos? O ciclo deixa de ser natural e passa a ser antinatural. Isto é, há uma desencarnação abrupta que a vai tornar muito dolorosa para o espírito e muito frustrante. E ao invés do espírito chegar ao mundo espiritual equilibrado, sereno, vai chegar em grande sofrimento, né? Reparem bem este periquito. Nós habituámos-nos tanto à guerra que o dono deste periquito treinou, mãos ao ar. Ele põe as mãos no ar e finge que está morto, né? Ok. É a cultura de guerra que nós temos, né? A gente não treina o periquito para dar a mão, para dar um abraço ou qualquer coisa, não. Não é por mal, é uma coisa que nos está inculcada, né? E é isto que nós fazemos nas guerras, ou quando há um atentado bombista, ou quando há qualquer coisa, a gente finge-se morto, fica quietinho, para ninguém nos fazer mal. Isto é típico de um planeta primitivo. Não é um planeta primitivo, mas nós ainda somos muito primitivos, somos um planeta de expiação e provas. Então, aquela desencarnação dolorosa vai dar origem a quê? A uma reencarnação dolorosa. Sofrimento, um recomeçar e um atraso na vida. Os espíritos dizem que quem se suicida pode chegar a atrasar a sua vida em cerca de 400 anos ou mais. Porque nem sempre há facilidade em reencarnar. Muitos deles não se perdoam quando reencarnam com vidas pequenas para até terminar aquele quantum de energia que faltava queimar numa vida anterior.
e para ganharem uma estabilidade emocional que lhes permita numa próxima reencarnação, quando houver oportunidade, porque é preciso que haja um pai e uma mãe para os receber, né? Que ele possa voltar e ter uma vida normal, preenchida, né? E então é importante ir dizer isto às pessoas. É importante dizer às pessoas, olha, isto é assim. São os espíritos, são as pessoas que vêm do lado de lá dizer-nos que é assim. Ah, mas eu não acredito, problema teu. Eu já fiz a minha parte, né? Mas é importante que eu diga isso. Agora põe-se a questão, ok, qual é a opinião espírita sobre isso? Temos aqui um livro de um jornalista brasileiro, André Trigueiro, que é um dos grandes movimentadores da luta pela vida, né, e pela defesa do planeta Terra. Ele tem este livro, Viver é a Melhor Opção, que nós temos aí à venda, se alguém quiser, que é um verdadeiro manual como lidar com quem tem tendências suicidas, para jornalistas, para profissionais de comunicação social, para professores, para pais, para educadores e para qualquer um de nós, né? Qual é a opinião da doutrina espírita? A opinião, temos de dizer às pessoas que existe a reencarnação, as vidas sucessivas, né? Que existe uma lei de causa e efeito. Se nós olharmos para a grande maioria das pessoas que nascem com deficiências congénitas, a grande maioria são ex-suicidas. Não por castigo, mas porque eles destruíram os centros do cérebro, do perispírito com um tiro ou debaixo de um comboio. Todo aquele órgão que foi afetado vai repercutir-se na próxima reencarnação e a pessoa pode nascer, não necessariamente nasce, mas pode nascer com deficiências físicas. E a doutrina espírita vem nos dizer o porquê da vida. O porquê da vida. Porquê é que existe a vida? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer? Porque é que um é rico, o outro é pobre, um é saudável, o outro é doente. E há uma lógica divina para isso tudo na reencarnação. Qual a opinião espírita? Encontramos-la neste livro, Memórias de um Suicida. Eu faço-vos um repto. Se conhecerem alguém que tenha tendências suicidas, ou que se queira suicidar, ou que diga que o quer, façam um acordo com ele. Epá, por amor de Deus, vamos fazer um trato. Tu vais-te matar, mas só depois de ler este livro. Já que te vais matar, dás um atraso, uma semana, 2, um mês, vais ler o livro. Depois de ler o livro, matas-te, ok? Muitas vezes as pessoas matam-se porque nós omitimos-nos, não tínhamos vergonha. Este livro fala sobre a vida do Camilo Castelo Branco, que se suicidou por ter cegado, porque numa vida anterior no tempo da Inquisição, ele tinha poder, ele queria tomar conta de uma mulher que era muito linda, prendeu o marido para ver se conseguia ter sexo com ela, mas ela era fiel ao marido. E ele, com tanta raiva, disse-lhe assim, já que tu não me queres, o teu marido também nunca mais o há de ver. E com um ferro em brasa cegou o marido que estava nos calabouços e soltou. Na reencarnação que ele veio como Camilo Castelo Branco, ele tinha de passar pela prova, pela expiação da cegueira, para aprender o que o outro tinha passado. Não por castigo, ele próprio tinha escolhido. Só que ele não se resignou e suicidou-se por causa disso. E conta neste livro o que ele passou no mundo espiritual, as dificuldades que eles têm para reencarnar e que teria de passar novamente pela prova da cegueira em futura reencarnação, certamente já cá está, para passar no teste final, para depois poder ter uma reencarnação normal. Há pouco tempo recebemos uma história ditada pelo Espírito Poeta Alegre, que é um pseudónimo que ele usa, sobre um caso acontecido em Moçambique, que é o do José o Suicida. E diz ele assim: suicídio é loucura de quem perdeu a fé. Foi o que aconteceu com o meu vizinho José. Andava ele na terra, lavrando-a para a colheita, quando de repente sentiu-se pior da maleita. Sentiu-se mal, né? Carregava problema grave no coração. Mesmo avisado pelo médico, ele não tinha paração. De tanto trabalhar sem o médico ouvir, piorou da doença e ficou a dormir. Desmaiou. Ainda não morreu, foi logo socorrido. Mas na sua ideia, mais valia ter morrido.
Acamado mês após mês, entrou em revolta ao ver um amigo com a sua esposa à volta. Que vergonha ser cornudo sem me poder defender. Não suporto tal humilhação. Vou, mas é morrer. Ele decidiu matar-se por uma questão de honra. E foi assim, com falta de fé, que com veneno desencarnou José. Em grande aflição, depois de muito penar, encontrou um ser bondoso que o convidou a orar no mundo espiritual. Apaziguado um pouco, percebeu o erro efetuado, pois estava previsto morrer em breve infartado. Olhem que interessante. Ele tinha problema cardíaco. Se ele fosse paciente, iria morrer com um infarto passado pouco tempo. Mas ele precipitou-se. Quando soube da história do José o suicida, pedi licença para divulgar a mesma na vossa vida. Isto aqui é o Espírito que se comunica. Um pouco recuperado, pediu para vos informar que não há erro pior do que alguém se matar. Termino aqui a minha missão, ao deixar-vos esta triste lição. Doa o que doer, custa o que custar, nunca desanimes na vida, Deus sempre vai amparar. Isto foi uma mensagem recebida no dia 31 de janeiro de 2017. No entanto, amigos, quem de nós não tem problemas? Todos, sem exceção, não é? Mas Deus manda-nos seres cheios de ânimo, que nos dão lições, não é? Pois, é que isto não tem quick time, ora bolas, não faz mal. E eu já devia saber isso. Vale a pena ver isto. Ele não tem braços, né? Aprendeu a tocar viola, coisa que eu até hoje ainda não consegui, já tentei durante um ano, com 2 braços, né? Com os pés, canta lindamente, toca, ganha dinheiro, tem ali um equipamento. E nós ficamos com vergonha quando pensamos em desertar da vida só porque alguma coisa não corre bem. Baby, I love you so, you know it's in line what the world can do. Now it's breaking my heart in two. Never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. Vamos treinar em casa com os pés, está bem? Então, se ele consegue, nós não conseguimos. Se nós dissermos que não conseguimos, estamos equivocados, porque se Deus deu capacidade àquele indivíduo, também nos deu a nós. Só que nós ainda não tivemos necessidade de exercitar, ele já teve, não é? Tudo passa, a não ser que Deus seja um crápula e dê capacidades a mais a uns e a menos a outros. E não é provável que assim seja. Então, para terminarmos, estamos já na fase final, o que é que nós podemos fazer para combater este flagelo do suicídio, não é? O que é que o Espiritismo pode fazer pela vida? Primeiro, divulgar por todos os meios. Quais? Todos. Todos os que cheguem o melhor até ao boca a boca. Mas nós temos vergonha, muitas vezes, de nos assumirmos como espíritas. Esclarecer com credibilidade. Porque há pessoas que dizem assim, olha, mas prova-me lá que isso é verdade. Eu não tenho de provar. Olha, existem estudos científicos nesta área, naquela temos de nos informar. Agora procura, pesquisa.
porque a doutrina espírita não é uma crença, não é uma religião, uma seita em que se acredite. Não, é uma ciência de observação que se tem de pesquisar, como outra qualquer, não é? Artigos em jornais, programas de rádio, artigos de opinião. Vamos fazer aquilo que cada um tem jeito para fazer, para divulgar o espiritismo. Deixar o jornal do espiritismo nos sítios públicos, conferências nas escolas, conferências em espaços públicos, campanhas pela vida na cidade ou nas cidades. Enfim, divulgar que a vida continua. E explicar às pessoas o nosso ponto de vista sem as querer convencer, deixar lá a semente, né? Por exemplo, um dos exemplos foi uma campanha contra o suicídio, ou pela vida, que nós fizemos com desenhos humorísticos aqui nas Caldas da Rainha, e é muito interessante divulgar desta maneira, como fizemos estar presente em eventos públicos, como fizemos nas jornadas, com aqueles cartazes temáticos, que dão muita credibilidade. Hoje em dia, os nossos jovens que vão para a universidade, todos eles fazem isto nas universidades. E ao verem isto, vão ter credibilidade, vão dar credibilidade ao espiritismo. Vão ver, olha, está aqui um estudo metódico. Olha, isto vale a pena. Epá, vou-me interessar, não é? Falar às pessoas das provas da imortalidade da alma. São muitas, olhem. A transcomunicação mediúnica, a comunicação através dos médiuns, basta pesquisar. As experiências de quase morte, basta pesquisar. As experiências fora do corpo, basta pesquisar. A transcomunicação instrumental, a comunicação através de aparelhos eletrónicos, basta pesquisar. Os casos sugestivos de reencarnação, basta pesquisar. E são 4, né? São as crianças que se lembram de vidas passadas, são os meninos prodígio, são as comunicações através de espíritos e são a regressão de memória. São evidências científicas, não há como explicar de outra maneira. E ainda por cima, as visões no leito de morte. Então tudo isto é um conjunto de evidências científicas bem sedimentadas que comprovam que a vida continua e que a reencarnação é uma realidade. Mas podemos fazer mais, muito mais. Oferecer livros às pessoas no Natal, no aniversário, fora do Natal, fora do aniversário. Oferecer os livros que já não precisamos, espíritas estão velhos na biblioteca aqui das Caldas, eles recebem. Mandar para os hospitais, se tiverem uma biblioteca, para a prisão das Caldas. Podemos fazer tanta coisa. O jornal de espiritismo, podemos fazer isso. Livros, comprar livros, oferecer. Mas nós temos vergonha, vou oferecer agora um livro espírita, o livro dos espíritos, àquela pessoa que eu sei que é católica ferrenha. Eu estou a dar o meu melhor. É o que eu faço hoje em dia, não ofereço cacos a ninguém, só livros. Depois digo assim, olha, está aqui este livro espírita, é muito bom para mim. Se não gostares, dá para acender a lareira. Tem 2 funções, dá para ler e funciona como uma sandália. A pessoa faz um sorriso amarelo, fica lá com o livro. Uma coisa é certa, quando eu desencarnar, ninguém me vai poder dizer assim, tu eras espírita, sabias disto e nunca me disseste nada. E eu cometi muitos erros, podia ter evitado se soubesse. Porque eu gosto muito de falar, né? Como vocês já se aperceberam. E então, amigos, para terminar, e agora é mesmo para terminar, quando vier aquele desencanto que todos temos, sem exceção, quando vier aquele momento de solidão, aquele momento de desânimo, aquele momento de desespero, vamos pensar numa coisa. Vamos parar, respirar fundo e raciocinar. Espera aí. Se Deus existe, Deus nunca iria dar-me uma prova superior às minhas forças. Porque eu não faço isso com os meus filhos. Não dou um saco de 50 quilos à minha filha que tem 13 anos, sei que ela não aguenta. Ora, se eu não faço isso, Deus fará pelo menos o mesmo e muito mais. Então, se Deus não permite que eu passe por situações superiores às minhas forças, se eu acho que estou desesperado e não aguento, eu estou a achar mal. É a altura de parar, de telefonar a alguém, de falar com o Zé, com a Maria, com o Manel, alguém em quem nós confiemos. E pá, eu estou desesperado, ajuda-me.
nós não vamos incomodar ninguém, vamos dar a oportunidade ao outro de ser útil, e o outro ainda é que nos tem de agradecer porque está a ser útil, está a ter créditos espirituais ao ajudarmos. Nunca tenhamos vergonha de pedir ajuda, está bem? E vamos terminar com um belo poema do espírito Amélia Rodrigues, recebido por Divaldo Pereira Franco, que aos 90 anos de idade está a fazer um périplo de 2 meses pela Europa, pela velha Europa. Pois, mesmo problema do QuickTime. Dá para apagar a luz enquanto eu faço aquela manobrazinha manhosa? Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos veste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu que é mil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver a alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor da lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que apalam o sofrimento e estampam lágrimas, pelas mãos que padecem, pelas mãos que ficam estradas, como estrelas sublimes fugindo, e pelos pés que levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível, quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio tapé, o túmulo, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho,
pelo lar que me deu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso suave de sol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amém. E então, depois desta palestra tão útil... Deixa-me só dizer, essa é a nossa bibliografia, a Memórias de um Suicida, que já falámos, Viver é a Melhor Opção, e A Vida Continua. É um livro muito suave, ditado pelo Espírito André Luís, que é recomendável se tiverem alguém a quem morreu um parente que não conheça a vida para além da morte. É um livro muito bom, que dá esperança. Os livros de Allan Kardec, as poesias do Poeta Alegre, Vozes do Outro Lado da Vida de Jorge Gomes, Contacto com o Mundo Espiritual. Este é um livro que infelizmente só está em inglês, A Vida para Além da Morte, do Dr. David Fontana, que é um cientista que já faleceu, inglês, que não era espírita. 20 casos sugestivos de reencarnação, do Ian Stevenson, e Reencarnação no Brasil. Temos aqui já com outra capa, edição portuguesa, caso muito bom, onde Hernani Guimarães Andrade investigou 8 casos cientificamente, com um rigor muito grande, de crianças que se lembravam de vidas anteriores. Desculpa lá.